Primeiro ele foi um santo. Depois disso foi um alcoólatra, um bêbado, um mulherengo. Um homem muito bonito e muito charmoso. E eu não acho que eu resistiria a ele se ele tivesse tentado alguma coisa. Mas, ele nos salvou. Em primeiro lugar, ele foi o nosso salvador. Ele foi uma boa vida excêntrico. Um comerciante ilegal e um jogador. Um bebedor e mulherengo. Para os alemães, ele era um agente leal para a inteligência militar. Ele também foi Oskar Schindler, o homem que roubou os judeus dos nazistas. Sob o comando de Adolf Hitler, ele conspirou e prosperou e se tornou um homem muito rico. Na Tchecoslováquia e na Polônia, ele serviu o exército de Hitler como espião. A sua fábrica de munições fornecia suprimentos de guerra para os nazistas. Mas Oskar Schindler, ao construir o seu próprio campo de concentração e correndo um grande risco, foi o único alemão na história da guerra a salvar milhares de judeus dos fornos dos campos de concentração. Esta é a verdadeira história do enigma que foi Oskar Schindler. Primeiro de setembro de 1939, e Adolf Hitler diz para o entusiasmado parlamento alemão que a Alemanha invadiria a Polônia. Na noite anterior, em uma série de falsos incidentes propositais, uma estação de rádio na fronteira alemã foi aparentemente invadida por soldados poloneses. Na verdade, estes invasores eram soldados alemães vestidos em uniformes do exército polonês fornecidos por um agente da defesa alemã, Oskar Schindler. Uma semana depois, os triunfantes alemães marcharam pela cidade polaca de Cracóvia e declararam-na a capital dos territórios orientais já conquistados. Cracóvia, com uma das comunidades judaicas mais estabelecidas na Europa, rapidamente sentiu o impacto dos novos governantes. As sinagogas que a população frequentava desde o século XIV foram fechadas, exceto para fins de filmagens para divulgações. Uma série de leis foram promulgadas, afetando toda a população, mas com regulamentações especialmente duras para os judeus. Cada aspecto de suas vidas passou a ser controlado. Os judeus foram expulsos das suas casas, arrebanhados, sem direitos. Uma retaliação arbitrária e instantânea. Eu me lembro de estar muito infeliz nas primeiras semanas. Eles vieram em um feriado judaico e eu me lembro de estar com minha mãe em uma pequena sinagoga e chorar porque havia toda essa gente estranha ao nosso redor. E, pouco a pouco, eles nos reduziram a nada. Então? Como eles fizeram isso, Irka? Muito sistematicamente. Eles vinham com todo tipo de truques. Eles, antes de tudo, tinham o que chamamos de ação. De vez em quando, eles reduziam a quantidade de pessoas que viviam no gueto. Simplesmente selecionando. Este vai ficar, este vai embora. Meu pai e minha mãe, minha irmã mais nova e meu irmão mais novo. Os alemães os colocaram em uma área no meio da cidade e pediram aos homens para irem para um lado e as mulheres e crianças para outro. As pessoas sabiam que os homens iriam para um campo para trabalhar. E meu pai tinha decidido que ele não deixaria minha mãe,
meu irmão e minha irmã. Ele foi para o outro lado e minha mãe estava com uma criança no colo. E meu pai com uma criança pela mão e os alemães atiraram neles. Eu sei disso tudo porque, alguns dias depois, pessoas que conheciam meu pai e minha mãe chegaram ao campo e me contaram a história. Eles choravam e sentiam como uma negligência. Era como se meu pai fosse como o último obstáculo, como um herói. E essa é a loucura de tudo. Que nós, inocentes, nos sentimos culpados pelo que os assassinos fizeram. Sob o plano diretor alemão, um dia a Cracóvia, a Polônia, a Europa estaria completamente livre de judeus. Até então, o trabalho escravo judeu era explorado. Os judeus sem autorizações de trabalho seriam arrebanhados. O trabalho, pelo menos, oferecia a chance de viver. Eu andava por uma rua quando fui parado de repente por alguns guardas da tropa de proteção que saltaram do caminhão e agruparam a gente. E quando notamos, já estávamos na estrada indo para algum lugar. Não sabíamos exatamente para onde, mas acabamos em um lugar que ficou conhecido por nós como Immanuelwerk. E naquele momento Schindler apareceu, onde os guardas da tropa de proteção nos alinharam para a inspeção. Ele olhou para nós e... Ele me escolheu dentre o grupo e disse para os guardas da tropa de proteção que ele não queria nenhuma criança. Ele disse em alemão, não preciso de crianças aqui. Os guardas da tropa de proteção foram rápidos e disseram, quando trouxermos pessoas, você fica com elas. Então eles foram embora e ele ficou com todos nós que fomos entregues. A fábrica alemã de utensílios esmaltados de Oskar Schindler, Emalia, para os trabalhadores judeus. O negócio falido de produção de utensílios esmaltados foi comprado em dezembro de 1939, como um disfarce para o trabalho de coleta de inteligência do Schindler. Nada do passado do jovem Schindler de 31 anos o havia preparado para qualquer tipo de função heróica. Ele nasceu na pequena cidade industrial de Svetal, na região dos Sudetas da Tchecoslováquia. Ele foi criado como estritamente católico, embora houvesse judeus em sua classe na escola e seu vizinho fosse um rabino judeu com 2 filhos. O jovem Oskar era um rapaz extrovertido que não gostava de estudar e que mesmo naquela época gostava de ser o centro das atenções. Quando adolescente, ele desenvolveu uma paixão por carros e motos velozes, muito influenciado por seu pai. E então, em 1928, ele se casou com Emily, uma menina religiosa de uma cidade vizinha. De pequeno vendedor nos anos 30, ele se tornou um espião nazista. Os tchecos o prenderam em agosto de 1938, mas ele foi liberado depois que Hitler anexou a região dos Sudetas. Então, como membro do Nacional Socialista, ele estava livre para continuar sendo um agente secreto boa-vida. Ele foi um homem que amava a vida. Como ele amava a vida? Ele amava muitas mulheres. Pode-se lutar contra 1, 2 ou 100 mulheres, mas não contra todas. Então, é melhor você nadar com a corrente. Mas isso não me incomodava. Não se pode mudar um homem que é assim. Não faz sentido lutar contra alguém que é assim. Eu nunca lutei com ninguém. Como assim? Ele amava as mulheres. Ele adorava festas. Ele amava, como devo dizer, ele gostava que outras pessoas trabalhassem. Ele gostava que os outros trabalhassem enquanto ele não fazia nada. Ele era muito vaidoso. Para falar a verdade, ele gostava, por exemplo, de passar muito perfume. Quando ele ia até o Monopólio, isso era na Cracóvia, o governo, bem, parte da agência do governo, do monopólio de licor e tabaco e tudo mais, e quando ele ia até lá, todos sabiam que o Sr. Schindler estava lá porque o cheiro do perfume dele se espalhava por toda parte. O Oskar gostava de ter a atenção de todos. Ele gostava de ser o centro das atenções.
ele era impulsivo, mas não de uma forma de um jeito ruim ou algo assim. Mas vamos lá. Então, por exemplo, nós fomos até Berlim. Enquanto andávamos pela rua, vimos essa loja enorme de carros. E então ficamos olhando pela janela e tinha um carro lindo, um azul claro, um ROR. Então ele me perguntou: eu devo comprar esse carro? Então eu disse: vai em frente, compre o carro. Eu estava rindo, mas ele não estava brincando. Ele foi até o pessoal da defesa e deram dinheiro para ele e ele comprou o carro. Numa Polônia ocupada, o empresário alemão com um grande carro esportivo era a garantia de chamar a atenção, porque o país estava em escassez. Ao negociar até 90% da produção da sua fábrica no mercado ilegal, Schindler foi capaz de acumular uma pequena fortuna. Mas suas compras no mercado ilegal também foram consideráveis. As coisas que Schindler comprou no mercado ilegal incluíam diamantes, casacos de pele, belos tapetes persas, pinturas de artistas famosos, qualquer coisa com um valor tremendo no presente ou mesmo no futuro, porque só assim ele poderia subornar aquelas pessoas que ele precisava que o ajudassem no seu propósito particular. O propósito particular de Schindler estava longe de se completar. Diariamente, seus judeus viajavam do gueto para sua fábrica. Diariamente, eles confrontavam ameaças de arrebanhamento ou pior. Quando alguns dos seus trabalhadores foram presos, ele conseguia a soltura ao subornar a tropa de proteção. Ele usava informações obtidas vindas de cima para alertar seus trabalhadores sobre arrebanhamentos iminentes. Então, no final de 1942, os alemães decidiram fechar o gueto. Nesses campos, nos arredores da cidade, no lugar de um cemitério judeu na rua Jerusalém, um campo de trabalho forçado seria construído para aqueles judeus ainda obrigados a trabalhar para os alemães. O prédio funerário judeu foi destruído. Os prisioneiros judeus foram forçados a profanar os túmulos dos seus antepassados para construir uma estrada através do campo de lápides. Este seria o campo de trabalho forçado Plazou, que abrigaria 20.000 homens, mulheres e crianças judias. O segundo-tenente, membro da tropa de proteção Amangut, recentemente vindo da liquidação dos guetos de Lublin, foi trazido até a Cracóvia para administrar o novo campo e supervisionar a destruição do que restava da vida judaica na Cracóvia. O próprio Amangut e seus homens da tropa de proteção estavam no comando. Mulheres idosas, crianças, pessoas doentes foram baleadas no local e foram trazidas em caminhões para o nosso campo em Plazov. Eu mesmo, com um grupo de outros garotos, tive que descarregar as pessoas baleadas e uma vez perguntamos a um alemão por que havia um garoto e ele estava vivo ainda e nós perguntamos se ele daria um tiro de misericórdia. Queríamos que ele fizesse essa bondade, porque não queríamos enterrá-lo vivo. E ele disse: jogue-o, é uma pena. Ele disse: é uma pena desperdiçar uma bala nesse judeu imundo. E nós tivemos que derramar gasolina sobre eles e continuar queimando-os. As unidades de cinema alemãs mostravam orgulhosamente seus esquadrões de ação trabalhando. Mas o alemão procurou proteger esse povo da orgia da matança. Na manhã de 13 de março de 1943, Schindler nos disse para não voltar para o gueto, como normalmente faríamos, mas para permanecer lá e dar um jeito de dormir onde pudéssemos, porque havia problemas no gueto. O gueto estava sendo liquidado, assassinatos acontecendo, e ele queria nos proteger durante aquele período. Naqueles dias, enquanto eu estava na fábrica e onde eu dormi pelas próximas 3 noites, enquanto eu trabalhava de dia ou à noite, o gueto foi liquidado junto com a minha família, meus pais, 2 irmãs, 2 irmãos e um irmão que foi baleado enquanto tentava cruzar de uma linha para outra. Eu não sei o que foi feito do resto da família, mas eu suspeito que tenham ido para Auschwitz. Nunca mais os vi desde então.
Mais de 2.000 pessoas morreram no gueto durante esses dias. Os sobreviventes começaram uma vida nova atrás de arame farpado. Foi assustador. Foi muito triste. Eu acho que foi a primeira vez que percebi não haver escapatória. As pessoas estavam cometendo suicídio bem ali, naquele momento. Eu me lembro que a mãe de um médico tomou veneno no mesmo alojamento onde eu estava. Este foi o começo, então, um dia eles vieram e disseram para darmos tudo o que possuíamos em forma de dinheiro e joias ou coisas assim. E nós fomos obrigados a dar, e ali foi o fim. Da sua casa, dentro do perímetro do acampamento, o comandante Amon Gut não queria os pequenos luxos que tornavam a vida mais fácil para os servos leais do Terceiro Reich. O verão de 43 foi quente e Gut trouxe a sua amante alemã, Ruth, para viver na vila com ele. Então, como foi para aquela alemã de 24 anos, que, como sabemos agora, estava morrendo de enfisema, estar cercada pelos restos do judaísmo de Cracóvia, o antigo e o novo? Eu nunca via pessoas idosas e nunca via crianças. Eu só via... Eu me lembro bem... Me lembro de uma tarde que veio um trem, um carro grande, que estava cheio de crianças. E eles foram para algum lugar. E eu tinha uma amiga lá que era a esposa do Sr. Chernat. E eu disse, olhe isso. Eles estão levando as crianças para algum lugar. E eu fiquei triste, entende? E isso me acertou bem no peito. Ela tinha 2 filhos. E ela disse... são judeus. Para atender aos seus interesses musicais, Gut nomeou seus próprios músicos residentes de entre os presos, os irmãos Hermann e Leo Rosner. Eu tinha um traje completo. Um smoking e um terno comum. Então, sempre que eu tocava para o comandante, eu usava um dos 3, nunca um uniforme. E, dependendo do tipo de festa que era, a polícia nos chamava e diziam, irmãos Rosner, venham. E era isso, geralmente depois das mortes. Para limpar a consciência dele, ele nos chamava, não por muito tempo. Nas festas tocávamos muito tempo. Logo, o empresário Oskar Schindler tornou-se um visitante frequente das festas de Gut. Ele cativava todos com seu charme. Schindler, com sua reputação de abrigar judeus, se tornou um amigo íntimo de Amon Gut, o homem que supervisionava os massacres nos guetos e um dos alemães mais temidos em Cracóvia. Amon Gut pegou 50 meninos e eu era um deles. E nós fomos construir um jardim e no caminho de volta, um dos meninos escapou. E quando chegamos nos portões, eles começaram a nos contar. E só havia 49. Eles não nos deixaram entrar. E chamaram Gut. Gut desceu com guardas da tropa de proteção e ele gritava, onde está o 50º? E nós fingimos não saber. Na verdade, não podíamos contar que o vimos escapar. Então ele pegou alguns dos meninos, 25 ou 24. Um foi
para a direita e o outro para a esquerda e começou a atirar neles. Ele disse: "Isso é o que acontece se algum de vocês escapar." E nós tínhamos um tipo de pacto. Nós éramos responsáveis pelos nossos amigos. Como poderíamos salvar uma vida e colocar em risco 25 ou talvez mais? Não, ele não era. Ele não. Não mais que os outros, os guardas da tropa de proteção, sabe? Ele não era, não por ele. Não era por diversão, entende? Ele não era um assassino brutal. Ele pensava o mesmo que todos da tropa de proteção pensavam sobre os judeus. E o que era? Que eles estavam lá só para trabalhar. Ele não os matou por diversão, entende? E não era um campo onde as pessoas... Um campo de extermínio como Auschwitz. Mas havia muitos corpos que foram desenterrados em Plazou. De onde eles vieram? Eu não sei. Eu não sei. Ele matou alguns judeus também, naturalmente. E nada no campo era... Não era divertido. Realmente não era. E eu, por diversas vezes, fiquei na cozinha com minhas empregadas e sempre dizia para elas: se eu pudesse, eu faria, mandando todas para as suas casas. Mas eu não posso fazer nada. Uma das empregadas era a jovem prisioneira judia Helena Hirsch. Ele era um sádico, mas um homem muito bonito. Eu nunca teria acreditado que um homem tão bonito poderia ter o diabo dentro dele. Um assassino, sedento de sangue. Uma vez, logo cedo, Kate me chamou. Claro, eu fui correndo. Ele me mostrou uma mancha na camisa. Parecia um pouco de poeira de alvenaria. Não faço ideia do que causou aquilo, mas havia uma mancha insignificante. Então eu disse: eu não sei, talvez foi o Deck. O Deck, o criado que cuidava das roupas dele. Não tenha percebido. Naquele momento, ele me bateu com muita força no rosto e eu fiquei surda imediatamente. Fiquei com um zumbido horrível dos ouvidos, então eu disse: senhor comandante, tem alguém batendo na porta. Então ele me bateu uma segunda vez mais forte, que saiu sangue do meu ouvido. Claro que ele não se importava e disse: saia daqui, sua prostituta. Sua judia criminosa. Você vivia com um homem que odiava judeus? Ele não os odiava. Isso é um exagero. Deixa eu dizer de outra forma. Você mesma disse que... Você acha que Schindler gostava dos judeus? Que os amava? Não. Não. Ele era... O que eu disse? Ele era um oportunista, simpático, e ele precisava deles, então trabalhava com eles. Mas não os amava de verdade. Para a tropa de proteção, então, ele era um oportunista simpático. Mas suas visitas frequentes ao campo também deram a Schindler acesso fácil aos prisioneiros. Prisioneiros como Helena, no porão da cozinha. Uma vez Schindler estava descendo as escadas. Estava de bom humor, talvez estivesse bebendo. Ele pôs o braço à minha volta. O que se deve entender é que naquela época um alemão colocar o braço ao redor de uma
Judia era uma desgraça. Eu fiquei apavorada. Me afastei dele, mas ele disse: Não tenha medo. Este abraço e até este beijo em sua testa não é nada do que pensa. É um beijo de amigo paternal. Eu realmente quero ajudá-la. Foi isso que ele me disse. Continuamos a descer, fomos para o pátio, onde havia pessoas do outro lado trabalhando, puxando pedregulhos. E puxar aquelas pedras era como arar a areia. Assim que terminavam, eram mandados para começar de novo. Schindler estava com o braço ao meu redor. E eu acho que Goethe não estava na vila naquele dia. E Schindler disse: Você sabe as dificuldades que os judeus passaram quando trabalharam no Egito. Aqui os judeus também estão trabalhando, mas lembre-se que foram resgatados do Egito. Eles saíram do Egito sãos e salvos. Você também será resgatada deste inferno. Foram as palavras dele. Sempre tinha palavras de encorajamento. Você tem a sensação de que Schindler era um bom nazista? Todos nós éramos bons nazistas, nesse sentido. Não poderíamos ser nada além disso. Nós tivemos que acreditar em todas aquelas coisas. O que deveríamos, o que poderíamos ter feito? Nada. Não podíamos fazer nada contra isso. No início de 1943, Oskar Schindler desenvolveu um plano extraordinário. Em um lugar vazio, nos fundos da sua fábrica, ele construiria o seu próprio campo de concentração para 1000 judeus. Aqui, com alojamentos de madeira, ele abrigou seus trabalhadores e trabalhadoras das fábricas vizinhas. Ao explorar sua amizade com a tropa de proteção e o comandante Amangut, os judeus seriam trazidos do terror arbitrário de Plaszow para a segurança de sua fábrica na rua Lipova. Emália. Claro que as condições em Emália eram completamente diferentes de Plaszow. E, pela primeira vez, nos sentimos seguros. De alguma forma, sabíamos que todas as coisas que nos aconteceram, como as 25 chicotadas e coisas do tipo, nunca aconteceriam lá. E não aconteceram. Elas nunca aconteceram. Sempre que os alemães vinham para Emália, de alguma forma, Schindler conseguia nos passar a mensagem e, digamos, se alguém estivesse cozinhando alguma coisa, tinha que tirar tudo do fogão. E mesmo quando Goethe vinha, as portas e as cortinas estavam fechadas e os alojamentos onde as pessoas que trabalhavam para Schindler ficavam estavam fechados quando os alemães chegavam. E ele dizia que eram alojamentos da empresa. E nenhum soldado ou homens da tropa de proteção nunca entraram. E as pessoas comiam, elas tinham pão. Era como estar em outro planeta. O Sr. Schindler está vindo para a fábrica. Eles me disseram, as pessoas, Oskar Schindler está vindo agora. Então ele me cumprimentou e estendeu a mão para mim. Eu fiquei com medo de dar-lhe a mão, para apertar. Mas ele me disse, não tenha medo. Eu soube que é um bom mecânico, então você vai gostar da sua estada aqui. E não tenha medo, você não terá fome. Então, eu disse em polaco para os meus amigos quando ele saiu. Me digam que ele está blefando, ou isso é verdade. Não, não, é verdade, é verdade. Com o mercado ilegal e o trabalho escravo judeu barato, o pequeno vendedor de antes da guerra se tornou um grande empresário, com um estábulo privado.
E à noite havia rodadas de bebidas e festas com seus contatos militares e a tropa de proteção. Com simpatia e diamantes, Schindler comprou segurança para seus judeus. O acordo era que nós pagaríamos com diamantes, não com dinheiro. E eles exigiam que tinha que ser em pequenos pacotes de diamantes e outras coisas. Tinha que ser assim, já que o dinheiro não tinha valor. Tinha que ser joias, joias requintadas, com as quais Goethe foi pago. Para que as pessoas pudessem ficar, meu marido teve que pagar a tropa de proteção por todas aquelas pessoas. Mas o próprio Schindler não estava fora de suspeitas. Ele foi preso 3 vezes pela tropa de proteção e passou até 1 semana atrás das grades. As acusações variaram desde o trivial até estar envolvido em fraudes com o mercado ilegal, o que poderia levar à pena de morte. Mas todas as vezes suas conexões na inteligência militar e na inspetoria de armamentos o libertavam da prisão. Nós fomos protegidos pela defesa alemã e pela inspeção alemã de armamentos, que lhe permitiu manter os judeus para que não fossem levados para Auschwitz. Fomos ajudados pela inspetoria alemã de armamentos. A tropa de proteção só tinha que ser devidamente paga para que não atirasse nas pessoas só por maldade. Schindler, o agente secreto, em seus deveres pela defesa alemã na Turquia. Ele havia viajado para lá em seu carro esportivo Rouge e, depois de se encontrar com o embaixador alemão von Papen, fez passeios turísticos. E então, mais tarde naquele ano, ele se tornou um agente duplo. Budapeste, capital da Hungria, ainda estava comparativamente intocada pela guerra, e a Organização Judaica de Socorro foi capaz de operar de lá. Schindler viajou de Cracóvia, contrabandeando em uma van cheia de jornais, para encontrar o agente judeu em Budapeste, Samuel Springman. Em um grande hotel, Schindler deu detalhes para Springman sobre o estado do gueto de Cracóvia e mostrou como evidências instruções que recebeu do comandante Goethe sobre arrebanhar judeus. Ele então voltou para Cracóvia com dinheiro para ajudar os prisioneiros de Plaszow. No final de 1943, na frente russa, os alemães estavam sendo forçados a recuar, e no Ocidente os aliados haviam desembarcado na Itália. Em Cracóvia, a fábrica de Schindler celebrava o seu 4º aniversário. Ele agora não produzia apenas utensílios de cozinha, mas munição para os suprimentos de guerra. Com a guerra se aproximando em cada fronte, a máquina de extermínio alemã acelerou em uma tentativa frenética de implementar a solução final. Para toda a Europa, os judeus estavam sendo levados diretamente para as câmeras de gás e fornos de Auschwitz. Então, em meados de 1944, com os russos avançando para a Polônia, os alemães são forçados a desmanchar seus campos perto da frente de batalha. As indústrias de guerra essenciais deveriam ser movidas para um território mais seguro. Os trabalhadores judeus seriam eliminados. O refúgio de Schindler foi finalmente destruído. Em agosto de 1944, Schindler recebeu a ordem de reduzir a quantidade de prisioneiros de seu campo, que era de aproximadamente 1000 pessoas, em 2/3 e deixar 1/3 como os seus trabalhadores. Os guardas da tropa de proteção ajudaram nesse embarque e separação das 700 pessoas serem enviadas para Cracóvia-Plaszow, enquanto os guardas da tropa de proteção estavam marchando em frente às pessoas e fazendo a seleção com a ajuda de Schindler. Eu percebi estar no grupo errado, onde eu seria enviado para fora e não ficaria para trabalhar em Emália. Então, naquele exato momento, eu corri de onde estava até o Sr. Schindler e eu disse a ele: Sr. Schindler, o senhor pode não acreditar, mas não ficou nenhum carpinteiro para que ele me deixasse ficar em Emália com ele. Oskar Schindler levou a sério o que eu disse. Então ele gentilmente me pegou pelo braço e me levou até o grupo de 300 pessoas. E foi assim que eu fiquei com o grupo de 300.
Mas Schindler havia perdido 700 de seus judeus. Alguns dias depois, eles foram carregados em caminhões de gado de Plaszow para os campos de morte de Mauthausen. Em um dia escaldante, os judeus foram mantidos trancados nos vagões. Mas enquanto Schindler estava visitando Goethe, ele descobriu o que acontecia. Ele então obteve permissão para alimentá-los. E em plena visão do comandante, ele ordenou que os vagões fossem lavados com água para resfriá-los. Para a viagem, a tropa de proteção foi subornada para abrir os vagões em cada parada. Mas seus 300 sobreviventes ainda tinham fé. Embora por volta de setembro, Emália tivesse sido fechada e os prisioneiros transferidos para Plaszow. Entretanto, seu extenso negócio de rodas deu frutos. Produção, agora classificada como essencial para os suprimentos de guerra, seria movida para a segurança de Brinlitz, perto de sua casa na Tchecoslováquia. Ele poderia levar com ele 1.000 trabalhadores especializados em metal. Naquele momento, eles fizeram uma lista de pessoas que deveriam ficar e as que deveriam ir. Então, a ideia era manter todas as mulheres e as famílias das mulheres juntas. Infelizmente, alguns não conseguiram. Homens ou mulheres, não importa. E a lista foi feita de uma forma muito engraçada. Acho que todo mundo teve algo a ver com isso. Se foi Schindler, ou o Sr. Banker, ou o policial judeu, ou mesmo o engenheiro alemão que trabalhava para Schindler. Houve um pouco de vingança pessoal nessa lista. E foi assim que as pessoas que trabalharam desde o início, que deram o seu melhor, nunca chegaram a Brinlitz e não sobreviveram. Esta é a lista de Schindler. A lista do presente da vida para 1.000 sortudos. Mas porque Schindler havia perdido 700 de seus judeus durante a seleção de agosto, agora havia espaço para recém-chegados de Plaszow. Na disputa para estar na lista, a corrupção floresceu. O prisioneiro encarregado era um administrador de Goethe chamado Marcel Goldberg. Eu perguntei, Marcel, faria a gentileza de me colocar na lista? Então a primeira coisa que ele falou foi, você tem diamantes? Você tem dólares? Eu disse, Marcel, eu não tenho diamantes. Eu não tenho dólares, mas somos bons amigos há tantos anos, desde antes da guerra. E ele respondeu, eu não quero usar palavras chulas, mas ele disse, você vai morrer aqui, você não vai a lugar nenhum sem diamantes. Sem diamantes, ele disse. O que ele estava fazendo não era para outra pessoa, era para ele mesmo. Era o seu próprio negócio. Nessa lista, eu vi meu nome, Petit Mogès, minha data de nascimento, e como prova estava escrito trabalhador especializado em metal. Eu dou minha palavra que nunca coloquei isso lá. Nunca trabalhei com metal. Eu cheguei ao campo com a experiência de construir alojamentos. Depois eu trabalhei na cozinha. Se eu fosse arriscar, como eu diria anos atrás, eu diria que um anjo desceu e pôs meu nome lá. Helena Hirsch, empregada de Amon Goethe, secretamente ofereceu 4.000 zlotys a Schindler para entrar na lista. Ele pegou o dinheiro e conseguiu a soltura dela de uma forma mais não convencional. Schindler se hospedou com Goethe e começaram a jogar cartas. Eu não conheço o jogo, mas de qualquer forma, Schindler disse: quem ganhar fica com Goethe. Continuava não concordando com isso. Ele não queria que eu entrasse na lista. Então, Schindler disse: quem ganhar fica com Lena. É claro que eles jogaram. E Schindler ganhou 14.000 zlotys. Era uma bela quantia. E Schindler disse para Goethe, então. E Goethe respondeu: eu não vou desistir dela. Schindler disse: jogamos. Seja justo. E havia Julius Madrid, outro proprietário de fábrica de trabalho forçado em Plaszow, que queria conseguir alguns de seus prisioneiros para Brinlitz com Schindler, que concordou em levar 60 trabalhadores. Quando Madrid chegou, um dia ele disse que poderia enviar algumas pessoas para Brinlitz, para Schindler.
E, se quiséssemos ir com nossas famílias, ele cuidaria disso, o que ele fez. E eu fui um dos mais sortudos. Minha esposa e eu, nós acabamos em Brinlitz. Do que você sabe, o que aconteceu com a maioria dos trabalhadores que trabalhavam para Madrid, que não tiveram a opção de ir para Brinlitz? Eles foram para campos diferentes. Digamos, alguns foram para Dachau, outros para Mauthausen. E alguns sobreviveram, alguns não em outros campos. Eventualmente, 1.100 homens, mulheres e crianças, todos supostamente essenciais trabalhadores de munições, foram amontoados na lista de Brinlitz. Em 15 de outubro de 1944, 800 homens deixaram Plaslow em um caminhão de gado. Mas em vez de chegar à fábrica de Schindler, no suroeste, foram descarregados no dia seguinte no campo de concentração de Gross-Rosen. A Gross-Rosen era realmente um pesadelo. Assim que chegamos, eles abriram as portas dos carros. Quando saímos, os líderes estavam com luvas nas mãos e estavam muito elegantes. E nos levaram todos para um lugar no conjunto que chamavam de Appelplatz. E naquele lugar, a primeira coisa que eles fizeram foi nos dizer para nos despir, e isso foi em outubro, estava muito frio. Todos nos despimos e a próxima coisa foi nos levar para um banho. Nós ficamos apreensivos sobre os chuveiros. Não tínhamos certeza se íamos receber água ou gás. Quando a água saiu, foi um grande alívio. Eles mantiveram a todos, algumas centenas de pessoas, em um lugar que acomodaria só 30 ou 40 pessoas. Então, o que fizemos foi dormir no chão, com as pernas bem abertas, um bem encaixado no outro. Só assim puderam nos fazer caber no alojamento. E assim passamos a primeira noite. E assim passamos a segunda noite. E no terceiro dia, eu acho, o anjo chegou. Oskar Schindler veio. E assim que nós vimos Schindler, foi como se os portões do céu se abrissem para nós. Naquele momento, todos se sentiram seguros. Se Schindler estava aqui, nada aconteceria conosco. E é claro que, dias depois, fomos levados para Brinlitz. As contas diferem quanto às circunstâncias exatas da liberação dos homens, estando Schindler lá ou não. Mas 2 dias depois, os homens chegaram em segurança em Brinlitz, e as suas 300 esposas também deixaram Plaszow para o novo campo. 12 horas depois, elas haviam viajado apenas 40 milhas para os portões de Auschwitz. Eu me lembro de chegar em Auschwitz à noite, e eles abriram a porta do vagão e disseram todos para fora. Então todo mundo saiu. E nós andamos em silêncio. E então eu notei as chaminés com fogo saindo delas e eu não disse nada, eu só me movia em direção à minha cunhada, irmã do meu marido, e mostrei-lhe as chaminés. E eles nos traziam cada vez mais para perto da área onde as chaminés estavam, para alguns alojamentos. Eu não sabia exatamente o que eram, e eles nos disseram para nos despir completamente, colocar os nossos pertences de um lado e para entrar no espaço para um banho. E ficamos lá, e não houve nenhum banho. E porque demorou tanto assim, as pessoas que trabalhavam lá, as judias de lá, tinham certeza de que na manhã seguinte eles iriam acabar com a gente. Eles nos colocariam nas câmeras de gás e nos queimariam. Então o céu estava todo vermelho ao nosso redor. O cheiro era meio diferente, sabe? Mas nós ainda não acreditávamos que aquelas coisas estavam acontecendo. Mesmo quando fomos informados pelas mulheres eslovacas que estavam em Auschwitz desde o início de tudo, o que significa desde 1940, e elas nos diziam, vocês não vão sobreviver. Quando perguntávamos se poderíamos ficar com alguma das nossas coisas, diziam, por que está preocupada com isso? Você não vai passar de hoje.
E assim não tínhamos certeza do que aconteceria depois, mas ainda esperávamos que tudo desse certo. E esse é o otimismo eterno dos judeus. Eu acredito nisso. No dia seguinte, quando nos colocaram lá fora, o Dr. Mengele veio nos ver a todas nós. E eu me lembro das pessoas se referirem a ele como o anjo da morte. E nós passamos pela primeira seleção em Auschwitz. Ele costumava perguntar às mulheres que eram mais jovens do que sou hoje: quantos anos você tem, vovó? Ou para crianças que estavam no grupo: qual é a sua idade? Então, é claro, eles levaram os idosos para um lado e o resto de nós foi empurrado para o lado bom. E eles nos levaram para Birkenau, que era uma parte de Auschwitz. E ficamos lá por 3 semanas. E, ao longo dessas 3 semanas, eu acho que eu devo ter sido totalmente despida, pelo menos 3 vezes, para uma seleção. Eu era muito magra naquela época e eu não sabia realmente qual parte do meu corpo colocar mais para fora para parecer pesada e saudável. Desde o início, percebemos que em Auschwitz todas as coisas eram destinadas à morte, não à vida. Não havia sabão, não havia vidro nas janelas. A água, claro, estava gelada, era novembro em Auschwitz. E a lama chegava até a metade das nossas panturrilhas. Nós não tínhamos meias, nenhuma roupa íntima de qualquer tipo, sem qualquer condições sanitárias. Nenhum papel higiênico, não. Nenhuma coisa que uma mulher, digamos, precise para a sua condição sanitária. E nós começamos a ficar muito famintas porque não havia comida. Então, nós não podíamos sequer comer o que tínhamos, porque todas desenvolvemos desinteria. Algumas pessoas realmente não aguentaram. Elas não eram emocionalmente fortes o suficiente para aguentar aquilo. Algumas queriam ir direto para a cerca elétrica e cometer suicídio, mesmo no nosso grupo. Eu não sei, talvez por eu ser mais jovem, eu era mais forte. Eu me lembro que um dia alguém veio perguntar: quem sabe tricotar? E eu disse: eu sei. E eles me deram um conjunto de agulhas improvisadas, é claro. Elas cortavam meus dedos. Eu estava tricotando. Eles me deram um tipo de fio. Eu estava tricotando luvas para alguém. E sempre que havia uma contagem que eles faziam no meio da noite, 2 horas da manhã, todos para fora, e eles nos contavam. E eu não tinha que ir, porque eu estava fazendo as luvas. Então, houve momentos em que eu jamais anteciparia que iria me salvar ou me ajudar. Nós vimos outras mulheres que estavam ainda piores do que nós, porque estavam há mais tempo. Em Auschwitz, eu nunca vou me esquecer dessa experiência constantemente na minha mente. Quando uma vez, eu não sei porquê, mas provavelmente eu fui enviada com 1 ou 2 garotas para trazer o tal do cereal. Sabe, o que faz o creme, ou sei lá, aquele mingau ou algo assim, que era, na verdade, água quente. E enquanto andávamos com aquilo da cozinha para o nosso alojamento, apareceram essas sombras de mulheres, porque eram quase 4 horas da manhã. E elas estavam com as cabeças raspadas, vestidas com as roupas rasgadas de Auschwitz. E elas colocaram essas tigelas que elas tinham, que provavelmente também usavam para outras coisas, dentro do nosso cereal e nos agarraram no caminho enquanto carregávamos o cereal. Estavam com tanta fome que não tinham controle sobre suas ações ou suas emoções ou nada. E nós pensamos: meu Deus, nós vamos ficar assim também. Então, essa foi uma das piores experiências, um sentimento de total desesperança, porque nós não esperávamos que Schindler nos tiraria dali. Mas como poderíamos ter certeza? Em Auschwitz, as 300 mulheres esperaram.
e esperavam. Mas em Cracóvia, Schindler tinha sido levado sob custódia novamente. Uma equipe de investigação da Tropa de Proteção prendeu o comandante Amanguet por suspeita de crimes no mercado ilegal. E ele, por sua vez, envolveu seu amigo Oscar. Em seguida, levou vários dias para os contatos de Schindler na defesa alemã e na inspetoria de munições para libertá-lo. Livre novamente, Schindler virou sua atenção para as mulheres. Ele combinou com uma amiga tcheca que ela deveria viajar para Auschwitz. Lá, ela encontraria um dos oficiais sênior com quem ela já havia passado a noite. Logo, as mulheres judaicas de Schindler estavam prontas para serem enviadas. Mas Auschwitz tinha novos detentos. Houve um desastre em Brinlitz, quando, na ausência de Schindler, todos os meninos tinham sido arrebanhados, junto com seus pais, e enviados pela guarda para o mesmo campo da morte onde suas mães agora esperavam. Meu filho me disse: papai, sabe, eu sinto muito que tenha que morrer, porque eu sou uma criança. Então, ali em Auschwitz, meu filho notou algum movimento por baixo dos trens. Dava para ver pernas femininas. Então, ele teve a sensação e começou a assoviar o nosso sinal. Então, a minha irmã ouviu o sinal. Ela olhou pela rachadura na parede do vagão, um vagão de cavalos, e ela viu meu filho e o filho dela. E, de repente, ela começou a gritar: Mance, veja, Mance, veja nossos filhos, Ariel Rizars e o Oleg. Havia também um outro menino, Ginter, Eugene Ginter. O nome era Janek Ginter. E eu procurei e vi o meu filho. Então eu queria falar com ele, eu queria gritar para ele, ou assobiar para ele, ou qualquer coisa que o fizesse saber que eu estava ali. Ela começou a bater na porta. Então o alemão disse: o que perdeu? O que houve? E ela disse: ouça, estou vendo o meu filho. Talvez seja a última vez na minha vida. Por favor, me deixe sair. E ele disse: tudo bem, vá por baixo do trem e faça parecer que está fazendo alguma coisa. E eu passei por debaixo do trem. E então eu chamei por ele: Oleg, Oleg, Oleg. E eu assobiei e ele me viu. E eu o vi. Eu disse: olá, você está com fome? Ele disse: não, mamãe, veja, eu tenho batatas. Foi uma incrível coincidência estar no mesmo lugar e no mesmo momento. E eu me lembro de estar com meu primo e de estar com meu tio. E nós temos tatuagens de números que são seguidos. Eu me lembro até de um momento com um menino da minha idade que ele gritava tanto enquanto o tatuavam que eles tiveram que riscar a tatuagem dele porque o homem que estava fazendo cometeu um erro. Para as mulheres de Schindler, pelo menos, a provação acabou. A única remessa de prisioneiros escolhidos que saiu de Auschwitz na história da guerra. Quando chegamos em Brinlitz, se me lembro bem, era bem cedo pela manhã. E estava frio e estava cinza. E é claro que quando saímos dos vagões do trem completamente sujos e, além disso, manchados de tinta, porque eles nos pintaram com tintas antes de sairmos de Auschwitz para o caso de alguém tentar escapar, seria mais fácil de identificar pela estrada. Então chegamos e nós saímos do trem e ficamos em formação, como de costume. Ficamos lá, eu sempre estava com as mesmas 5 mulheres juntas e uma das minhas amigas disse: olhe para as chaminés, nós viemos para isso. Vão nos deixar no gás. O nome dela era Margot. Eu disse: eles poderiam ter feito isso em Auschwitz. Estamos indo até o Schindler agora. Tenho certeza de que não é isso. Então nos fizeram andar até a lateral
do campo e os portões estavam abertos. E nós entramos e Schindler estava parado lá, com seu pequeno chapéu tirolês com a pena. E ele estava cercado pela tropa de proteção, guardas, homens e mulheres. E ele sorriu para nós e nos cumprimentou dizendo: "Finalmente vocês estão comigo. Não se preocupem." Ainda que a fábrica não estivesse pronta, quero dizer, nossos aposentos para dormir, dormimos em palha, no chão. Não importava, porque nós estávamos com ele e nós sabíamos que, a partir daquele momento, se algum imprevisto acontecesse conosco, nós estaríamos seguras, porque se ele pudesse, se tivesse a chance, ele iria cuidar de nós. Schindler fez exatamente isso, com comida do mercado ilegal e convencendo os militares alemães de que sua pequena operação ainda era essencial para os suprimentos de guerra. Os filmes de divulgação podem ter mostrado fábricas eficientes como Krups ou Farben, mesmo enquanto os alemães estavam perdendo a guerra. Embora Schindler estivesse pagando a tropa de proteção pelo trabalho escravo dos judeus, ele não era uma dessas fábricas. Eu fui para o departamento de ferramentas. Eu fazia ferramentas. Eu não tinha ideia de como fazer ferramentas. Eu trabalhei com um homem que realmente era perito nisso. E tinha 3 ajudantes. E nenhum dos ajudantes sabia o que estava fazendo. Nenhuma das ferramentas... Nós fazíamos ferramentas para grandes prensas. E nenhuma das ferramentas que fazíamos chegava a funcionar. Então, a fábrica funcionava todos os dias, mas nunca saiu nada de lá. E nós sempre nos perguntamos como isso foi possível, como as autoridades alemãs permitiam isso. O que aconteceria se alguém entrasse na fábrica e visse o que acontecia? Então eu descobri, muito depois do fim da guerra, que Schindler estava comprando alguns produtos no mercado ilegal e entregando para as autoridades alemãs como se fossem produtos da fábrica. Os esforços dos Schindler não resistiram. Os alemães não estavam indo bem. Diante do avanço dos exércitos russos, eles continuaram a evacuar seus campos de morte na Polônia. Em 29 de janeiro de 1945, um caminhão de prisioneiros vindos dos campos de Golechau, anexo de Auschwitz, foi levado aos portões da fábrica de Schindler por seus guardas da tropa de proteção. Os 2 soldados disseram: "Estamos com um transporte de prisioneiros que são do campo Golechau. Viajamos por 14 dias, mas a fábrica para a qual eles foram destinados não vai recebê-los. E não podemos prosseguir. Estamos congelando. Então, se vocês não ficarem com eles, nós vamos abrir o vagão e atirar em todos eles e deixá-los aqui." Então eu estava com o engenheiro Schönebaum. Chamamos meu marido em Cracóvia. Falamos com ele e em seguida dissemos: "Vamos ficar com o caminhão." Nós trabalhamos por horas, com picaretas, pás, derramamos água quente porque partes do caminhão estavam congeladas. Quando finalmente conseguimos abrir e corremos para ajudar quem estivesse machucado, nós... Me desculpe pela expressão, mas eu não consigo dizer isso de outra forma além dessa. Mas quando os levantamos, a pele das suas nádegas estavam congeladas e foi arrancada. Eles gritavam muito e gritavam de dor. Então trabalhamos devagar e tivemos que ver. Se a água estivesse muito quente, eles se queimavam. Se não, não ajudava. Pela primeira vez na vida, eu vi pessoas sem saber se eram homens ou mulheres. Não conseguia distinguir se eram homens ou mulheres. Eles eram apenas pele e osso. Seus olhos irradiavam e eram tão grandes. Eles pareciam múmias. Essas foram as pessoas que vieram de Golechau. Doentes, sem comida, famintos, eles morreram. Eles congelaram até morrer. Foi assim que chegaram a Brinwitz.
Os sobreviventes do caminhão de Goleschau pareciam com os prisioneiros filmados em Belsen. Nenhum deles chegava a pesar mais de 35 quilos. Para os mortos, Schindler comprou um lote no cemitério local e eles foram enterrados com ritos judaicos. Os que viveram foram alimentados e cuidados para voltar a uma espécie de normalidade. Pouco antes do fim da guerra, eu lembro do aniversário de Schindler e eu lembro de alguém ter feito até um bolo e nós fizemos o aniversário dele na própria fábrica. E nós cantamos parabéns para ele e ele fez um pequeno discurso. Ele era muito bom nisso, eu devo dizer. Ele apontou o quão seguro estávamos naquele lugar, onde não havia guerra e que estávamos realmente protegidos. Ele nos fez ficar em silêncio, em memória dos nossos mortos. Quando se olha para isso, pode-se pensar que foi tudo um truque muito inteligente da parte dele, da parte de Schindler, e que tudo não passou de divulgação pessoal para salvar sua pele no futuro. Eu não sei o que se passava na cabeça dele e eu não diria se soubesse. Os fatos são esses. Foi isso que aconteceu. Qual foi a motivação dele? Eu não sei. Ontem pela manhã, às 2h41 da manhã, na sede do general Eisenhower, o general Judge, representante do alto comando alemão, e o almirante de esquadra Dennett, designado chefe do Estado alemão, assinaram o ato de rendição incondicional em todo. No último dia da guerra, houve um momento que eu nunca vou me esquecer. Schindler instalou caixas de som na fábrica e anunciou que iríamos ouvir o discurso de vitória de Churchill, mas não havia muitas pessoas que entendiam inglês. No entanto, a atmosfera estava quase elétrica. E todos prestaram atenção e ouviram o discurso que não conseguiam entender o que diziam, mas quase podiam sentir o seu significado do que era dito. Eu tive algumas aulas de inglês antes da guerra e este foi um dos grandes momentos, porque naquele momento nós percebemos que estávamos seguros. Estávamos em casa, nós sobrevivemos. Nós não sabíamos que tão poucos de nós haviam sobrevivido. Os mortos e os mortos-vivos. Sobreviventes de mais de uma década de terror. Gradualmente, a enormidade plena do que os alemães haviam feito em nome do socialismo nacional emergiu, à medida que os campos entregaram seus segredos sujos. Mas enquanto aqueles que tinham apenas obedecido ordens estavam sendo levados sob custódia, os prisioneiros judeus de Brilitz estavam planejando como contrabandear seu captor, Schindler, para a segurança dos americanos e longe dos russos, que eles acreditavam que iriam executá-lo. Dr. Hilstein, um dos maiores no campo, veio até mim e me pediu para fazer um trabalho muito importante. Eu perguntei o quê? Você foi escolhido, Rizard, para salvar a vida de Oskar Schindler, para tirá-lo do campo e levá-lo até os americanos. Você pode fazer isso? Então eu disse, sim, é claro, eu farei. Nós devemos isso a Oskar Schindler. 1 minuto depois da meia-noite, em 9 de maio de 1945, um comboio muito estranho se juntou aos exércitos alemães que fugiam. Schindler, com sua esposa e amante no Hirsch, seguido por um caminhão e 2 trailers com guarda-costas de jovens judeus para proteger e atestar em nome de seu antigo captor. Eles estavam em uma jornada difícil. Eu estava indo a cerca de 80, 100 km por hora.
Mas depois nós caímos em uma coluna muito, muito grande das tropas de proteção e força de defesa. Então estávamos com um grande problema. E nós entramos na Bemerwald, que é a floresta boêmia. Em uma estrada muito, muito montanhosa, e eu usei muito os freios. E depois de 50 ou 60 quilômetros, eu perdi os freios do carro. Então, imagine aquele veículo de 30 toneladas sem freios. Então, eu pedi a ajuda de 2 amigos e dei a eles um pedaço de madeira para usarem caso a engrenagem do carro não pegasse sozinha. Então, eles pularam e colocaram esses pedaços de madeira nas rodas, porque estávamos em perigo e poderíamos sofrer um acidente com um carro militar alemão. Provavelmente eles me meteriam uma bala na cabeça. Então, nós andamos por mais cerca de 100 quilômetros e depois ficamos muito surpresos quando 5 russos cossacos saíram da floresta. E eu jamais vou esquecer. Milhares de alemães com armamento pesado. Eles correram muito como crianças, gritando, Ivan, kommt! Eles fugiram. E a segunda coisa que aconteceu, a primeira foi um oficial dizer em puro alemão, camaradas, e com a mão, camaradas, não dirijam com medo. E ele dizia para não termos medo, para prosseguirmos. Nesse momento, eu dei o meu casaco para Oskar Schindler e disse, escute bem, você não é mais o diretor para mim, você é Oskar. E eu dei o meu chapéu para ele, porque eu estava careca, mas ele tinha cabelo. Você é do campo de concentração, não se esqueça disso. A terceira coisa foi que um dos cossacos chegou perto de nós e, com sua faca, cortou o relógio de Schindler. Era um relógio de ouro. E o pegou no ar e fugiu. O industrialista alemão transformou-se em prisioneiro judeu do campo de concentração. Foi o suficiente para levar ele e seu grupo de judeus para a segurança da fronteira suíça, onde esta fotografia foi tirada. Auschwitz tinha sido libertada mais cedo, em 1945. Entre os sobreviventes, quando os russos chegaram com sua equipe de filmagem, estavam os meninos que haviam sido despejados em novembro, vindos da Brinnlitz de Schindler, incluindo Risart Horowitz. Eu tinha uns 5 anos quando fui libertado de Auschwitz pelo Exército Vermelho. E eu me lembro muito bem de um grupo bem pequeno, um grupo de soldados que arrebanhava todas as crianças que haviam sobrado. E eu era provavelmente uma das mais novas de todas a ser usada como material de referência singular. E então, mais tarde, passamos por um caminho estreito entre os arames farpados. E havia um grupo de crianças e pessoas idosas que também estavam lá na época. E depois, sem saber onde minha família estava, eu não tinha ninguém por perto. Minha mãe e minha irmã estavam em outro campo e meu pai estava trabalhando também em Mauthausen. Então, fui levado para um orfanato em Cracóvia. Risart reencontrou sua mãe quando ela retornou a Cracóvia, depois de Brinnlitz, ao final da guerra. Ela só descobriu que ele ainda estava vivo quando viu este noticiário. Em agosto de 1946, o obstinado Amon Get foi julgado em Cracóvia. Em 13 de setembro, ele foi enforcado por seus crimes de guerra. Quanto a Schindler, depois da guerra, ele não fez muito.
Na Alemanha, ele tinha importantes projetos, mas não encontrou o trabalho. Então, em 1949, ele recebeu dinheiro de uma caridade judaico-americana e decidiu emigrar para a Argentina com sua esposa, sua atual amante e alguns dos judeus que salvou. Mas na Argentina, a sua fortuna não se saiu melhor. Ele não era mais o homem que costumava ser. Ele perdeu toda a força de vontade. Ele se descuidou, perdeu a vontade de lutar. Ele ficou à deriva, ele não começava mais nada. E essa era a questão principal. Ele vivia esperando que algo iria aparecer. Como muitos argentinos fazem, por que eu vou me importar com amanhã se hoje eu estou aqui? Em 1958, Schindler abandonou sua esposa e voltou para a Alemanha. Ele fundou uma fábrica de cimento que acabou falindo. Em 1962, a fortuna dele acabou. Ele foi para Israel pela primeira vez. Lá, ele teve uma grande recepção dos seus judeus. Cada um de nós pensava que havia sido o único a ser ajudado por Schindler. E de repente descobrimos que todos tinham uma história com Schindler. Um tinha uma história de que os óculos haviam quebrado e estava desesperado por não poder ver nada. E foi Schindler que providenciou um par de óculos novos. Outra história era de uma mulher que tinha um filho escondido na Polônia e ele trazia de tempos em tempos mensagens do filho para ela. Já uma terceira mulher estava no hospital e ele foi visitar os que estavam em tratamento e ele perguntou se ela queria alguma coisa e ela só queria uma maçã. E ele levou uma maçã para ela. A vida em Israel consistia em uma longa celebração após a outra para Oscar, depois dos anos de sofrimento. Suas visitas se tornaram um evento anual. Eu não tenho certeza se ele queria a gratidão, mas ele queria estar cercado por pessoas. Ele gostava de recepções, grandes recepções. E ali ele se sentia excelente. Ele queria todo mundo por perto. Ele queria contar suas grandes histórias, pessoas proeminentes, presentes, para repetir de novo e de novo. Bom, este era o Schindler. Este era o homem. E tivemos que aceitar o Schindler como ele era. Porque se ele não fosse como ele era, ninguém mais do tipo mais normal estaria pronto para fazer o que ele fez. Israel homenageou Schindler. Em 1963, ele era apenas a terceira pessoa a receber o título de Justo entre as Nações. Sua árvore está na Avenida dos Justos. Mas nem todos os sobreviventes têm certeza dos seus motivos. Depois de tudo, para mim, Schindler ainda era um alemão, um nazista. Eu nunca vou acreditar que ele amava os judeus. Para mim, ele representa o sistema alemão nazista e era um homem que fez dinheiro. Por 11 meses do ano, Schindler vivia na pobreza, em um apartamento de um quarto em Frankfurt, próximo à estação de trem. Um contrato de filme veio. E foi. O dinheiro foi gasto. O filme não foi feito. Ele vivia de uma pensão pequena e de doações dos sobreviventes. Ele bebia muito. Então, no outono de 1964, ele foi filmado pela televisão alemã fora de seu apartamento e perguntaram por que ele tinha intervido em nome dos judeus na Cracóvia. A perseguição dos judeus pelo governo geral da Polônia significava que podíamos ver o horror emergindo gradualmente de muitas maneiras. Em 1939, eles foram forçados a usar estrelas judaicas e as pessoas foram arrebanhadas e silenciadas em guetos. Então, nos anos de 41 e 42, havia uma abundância de evidências públicas do sadismo puro, com pessoas se comportando como porcos. Senti que os judeus estavam sendo destruídos. Tive que ajudá-los. Não havia outra escolha.
Schindler morreu em 9 de outubro de 1974. Seu coração e seu fígado finalmente cederam. Quando ouvi dos meus amigos que Oscar tinha morrido, eu me senti muito triste, é claro, porque ele não era tão velho, ele tinha 66 anos. E me senti muito mal, como se um irmão ou meu pai tivessem morrido. E as pessoas me pediram para ir a Frankfurt. Então eu disse a eles, eu vou porque eu estou muito honrado. Primeiro de tudo, eu salvei em Brinlitz e agora estou honrado em trazê-lo para fazer o seu funeral em Israel. Para trazê-lo de volta para sua casa, porque ele nos dizia sempre, minha casa é em Israel. 3 semanas depois, na Igreja Católica no Monte Sião, em Jerusalém, eles se reuniram para enterrar Oscar Schindler. Judeus que nunca haviam entrado em um lugar cristão de adoração vieram para honrá-lo. Mas embora ninguém pudesse realmente dizer quem foi Oscar Schindler, sua contribuição duradoura para a humanidade estava vividamente gravada naqueles rostos europeus, naqueles bancos, naquele dia. Schindler deu a esse povo um presente sem preço. Graças aos esforços de Schindler, sobrevivemos como família. Eu ainda tenho pais vivos hoje, eles estão com seus 80. E percebemos que somos muito poucos dos que sobreviveram como uma família. Poucos que têm pais. E todos os meus amigos que são sobreviventes nos invejam porque minha esposa e eu temos pais. E meus filhos têm avós. Eu fui a pessoa mais jovem, ou uma das pessoas mais jovens que deve a sua vida para essas manobras de Schindler. E olha, olhando realmente para tudo isso em perspectiva e me lembrando disso tudo como um adulto, não há dúvida de que eu me sinto agradecido, muito agradecido a esse homem. Quem quer que ele fosse, e, no entanto, ele fez isso. Quero dizer, quem se importa, o que realmente conta é a vida. Quando Schindler estava se preparando para deixar o campo no último dia da guerra em 1945, os judeus de Brinlitz queriam dar um presente a ele. Um prisioneiro ofereceu seus dentes de ouro e outro o transformou em um anel, em que foi inscrito a antiga frase judaica: aquele que salva uma única alma, salva o mundo inteiro. O produtor agradece a assistência de Thomas Kenley e Irving Glovin. Fortaleza de Malta. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, Malta